Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a tutela provisória, com ênfase na tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência pode ser subdividida e estudada a partir do momento em que é requerida, podendo ser incidental ou antecedente ao processo, e também conforme a sua finalidade. Afinal, como já destacamos em outros episódios, poderá ser antecipada, ou seja, satisfatória ou cautelar, por sua vez conservadora. Algumas conceituações para darmos continuidade ao nosso estudo. Na perspectiva da finalidade, a tutela provisória de urgência antecipada é aquela que antecipa o provimento jurisdicional final, de modo que o resultado que se teria tão somente em sede de prolação de sentença possa ter efeitos imediatos, preenchendo os requisitos obrigatórios que falaremos sequencialmente. A tutela provisória de urgência cautelar é aquela que busca conservar algo relacionado diretamente ao objeto do processo. Uma conceituação que era clara no tempo do Código de Processo Civil de 1973, que podemos utilizar para fins educativos, era sobre as espécies de cautelares. 1. Para assegurar bens, visando garantir futura execução e manutenção de um estado de coisa. 2. Para assegurar pessoas, por exemplo, guarda e demais medidas para satisfazer necessidades pessoais urgentes. E 3. Para assegurar provas, para fins de antecipar a coleta e produção probatória a ser utilizada em fase futura do processo. Sobre a cautelar, também vale mencionar que existia antigamente uma subdivisão entre cautelares nominadas e inominadas, cuja variação de uma para outra era a previsão legislativa da primeira categoria, entre alguns outros requisitos e particularidades que, para nós, não mais interessa, visto a superação operada pelo Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao momento em que se pode requerer a tutela provisória, será a tutela antecedente quando precedente à formulação do pedido principal. Dito de outra forma, é um requerimento formulado antes mesmo de o processo ter sido proposto, e incidental quando surgir no curso do processo, normalmente em sede de petição inicial, entretanto não há proibição de que seja requerida em outro momento. Com a exposição dessa sistemática, vamos aos seus requisitos, tema que abordamos no episódio introdutório da temática. As tutelas provisórias de urgência, antecipada e cautelar estão calcadas em dois requisitos comuns, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Apenas, não existem outros requisitos objetivos a serem observados. Respectivamente, o fumus boni iuris pode ser compreendido como a probabilidade do direito substancial alegado pela parte que pretende a concessão da medida. Aqui não se está aduzindo que a parte deve demonstrar de forma cabal a existência do direito material em risco. Afinal, muitas das vezes, isso só é possível após a tramitação do processo, a produção probatória e a aferição desse direito em sentença. Portanto, não se fala em certeza, mas em verossimilhança para que esse requisito seja considerado preenchido e a medida possa ser concedida. Dirá o professor Humberto Teodoro Júnior em seu curso de Direito Processual Civil volume 1 que, abre aspas, somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a falta, carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito. Fecha aspas. Já o periculum in mora está associado à ideia do dano ou risco de dano, que o lapso de tramitação do processo poderá ocasionar,
de modo a tornar o processo, entre aspas, inútil. Isso na medida em que for concedida em momento posterior daquele que se requer, devendo ser objetivamente apurável. Antes de avançar no conteúdo, ciente do até então exposto, vou apresentar um breve exemplo para cada categoria a fim de tornar a compreensão desse episódio mais palpável. 1. Tutela provisória de urgência antecipada incidental. Na ação que objetiva a prestação de alimentos, cumulada ou não com outras ações de família, a medida pode ser manejada para que os alimentos sejam concedidos logo quando do recebimento da petição inicial. 2. Tutela provisória de urgência cautelar incidental. Em ação que discute a propriedade de um automóvel, é possível requerer a medida a fim de sequestrar o bem móvel para sua preservação até a prolação da sentença. 3. Tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Expedição de diploma para formando que obteve aprovação em concurso público que exige nível superior e que a data máxima para entrega da documentação seja antes da sua colação de grau. O autor maneja essa categoria a fim de obter desde logo o diploma, a fim de poder ser empossado no concurso, promovendo ou não a ação posteriormente. E sobre esse ou não, veremos uma figura chamada estabilização da tutela antecedente. 4. Tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Produção antecipada de prova, especificamente de interrogatório de testemunho que se encontra em grave quadro de saúde. Aqui, como é incerto se a testemunha estará viva ou lúcida quando do início da produção probatória, após a etapa de postulação e saneamento, é viável que a parte utilize essa categoria para preservar essa prova, evitando que ela se perda pelo agravamento do estado de saúde da testemunha. A decisão que concede, modifica ou revoga a tutela concedida deve ser fundamentada. Essa fundamentação deve ser interpretada conforme dispõe o artigo 298 do Código de Processo Civil, ou seja, o convencimento do magistrado deverá ser claro e preciso, visto os efeitos que a decisão ocasionará, especificando a demonstração da verossimilhança nas alegações do requerente, bem como o perigo de dano ou risco de futuro dano considerados para fins de concessão, modificação ou extinção da medida, demonstrando também que a decisão observou e teve zelo com duas figuras que veremos a partir de agora, a reversibilidade e o dano reverso. Existe a figura da reversibilidade da tutela provisória de urgência, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do CPC. A disposição prevê que, abre aspas, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, fecha aspas. A possibilidade de reversibilidade dos efeitos da tutela provisória de urgência antecipada é requisito básico para a sua própria concessão. O que se quer é um equilíbrio na relação processual, de modo que o perigo de dano ou de possível dano não seja transportado às custas daquele que foi desfavorecido com a concessão da medida. A reversibilidade trabalha na seguinte lógica. Os efeitos da medida requerida são reversíveis e sem a necessidade de causar alguma onerosidade ao que dela foi desfavorecido, por exemplo, uma ação reparatória. Se sim, concede-se a tutela. Do contrário, prezando pelo equilíbrio das partes, a tutela provisória não deve ser concedida. Um exemplo de reversibilidade são tributos. Hipoteticamente, imaginem uma ação que objetiva a declaração do desconto indevido de algum tributo em folha de pagamento. O valor é irreversível, portanto, a tutela não poderá ser concedida. Nessa mesma ótica preventiva está o que se chama por perigo de dano reverso. Não devendo ser confundido com a figura anteriormente exposta, ele ocorre quando o perigo in mora é transportado para o desfavorecido com a concessão da tutela provisória,
colocando-o em situação tão ou ainda mais gravosa do que aquele que requereu a medida. Ele é muito particular e depende da análise do caso concreto, do perigo de dano que alega o requerente e a dimensão que a decisão surtirá quando eventualmente concedida, devendo ser analisado pragmaticamente a partir daí. A concessão da tutela provisória de urgência poderá ocorrer de forma liminar ou após justificação prévia. Como são medidas que interferirão na vida daquele que foi desfavorecido com a decisão, na cautelar, quase sempre restrições de direitos e, na antecipada, vantagens de direito material imediatas, deve o magistrado zelar, no caso concreto, sobre as particularidades da tutela requerida a fim de não causar dano ao jurisdicionado desfavorecido. São medidas excepcionais e que devem ser trabalhadas a partir de suas excepcionalidades. Algumas observações finais antes de encerrarmos a primeira parte desse assunto. A tutela provisória de urgência é deferida em cognição sumária, ou seja, em momento em que não houve significativos avanços no campo de formação do convencimento do magistrado. Portanto, a comprovação dos seus requisitos, fumus boni iuris e periculum in mora, são essenciais no momento em que a requer, normalmente em petição inicial. É ônus daquele que a requer demonstrar o preenchimento de ambos requisitos de forma minuciosa. Aqui, a alegação formulada pela parte, em hipótese alguma, poderá ser genérica. Existe uma discussão semântica no processo sobre a distinção entre o termo liminar para o termo da medida de urgência. Essa era uma discussão muito forte no tempo de vigência do Código de 73 e que hoje, com a unificação, reorganização e simplificação da tutela provisória, é assunto de certa forma inexpressivo. Apenas para contextualizar. Comumente, o termo liminar era associado à cautelaridade. Entretanto, deve ser frisado que, na própria etimologia, esse termo se apresentava como algo que vem antes, em estágio inicial, antes de aberto o contraditório. Não está incorreto, em todos os casos, utilizar o termo liminar para se referir à tutela provisória, mas se deve levar em conta que ela traduz um estado temporal específico e não um instituto processual propriamente dito. Por fim, sobre a denominada contracautela, prevista no parágrafo 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, dependendo do caso concreto, para a concessão de tutela provisória de urgência, poderá o juiz, abre aspas, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, fecha aspas. A contracautela, portanto, é uma espécie de balizar oficiosamente a relação das partes no processo, fixando completo e equitativo regime de garantias, evitando que a tutela concedida possa causar danos à parte que dela foi desfavorecida. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa desse episódio é a Rocky Coast, de William Trost Richards. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.